Na minha opinião, tá? Não sei se o Matheus vai concordar, talvez Ok, eu discorde. falo do Michel. Porque aí. você é sempre do contra. Não sei se o Michel O Paysandu ontem foi avassalador. O Paysandu atropelou o Botafogo da Paraíba, tá? Lá na Curuzu. Melhores momentos na tela pra gente acompanhar, meu. Porque os gols do Botafogo foram acidentes, cara. Porque o Paysandu na verdade, a partir do segundo minuto, né? Depois que toma o gol. Porque o gol do Botafogo é com 2 minutos de jogo. Mas a partir do primeiro gol, cara, o Paysandu muito bem ofensivamente, jogando acertadinho, sabe? Em tempo... parece relógio suíço. Todo mundo no tempo certo, chegando ali pra fazer a jogada corretamente. Paysandu martelou. Depois tomou o segundo gol, pô, num chute despretensioso até do Giovani, né? Desatenção. Lembrou você no futebol, Giovani. Como assim? Qualidade técnica e o físico. Olha aí, ó. Um chute no canto, boa finalização. Deu um do driblezinho Giovani. no Yarley ali, que o Yarley ficou meio... Um fantasma que veio pra assombrar o Paysandu, né? Pra fazer aquela famosa lei do ex. E queria barulho. Mas depois, meus amigos, e a torcida muda, Giovani, vai... não precisa nem completar o resto. Mas enfim, cara, o Paysandu em nenhum momento sentiu o baque, continuou pressionando e virou o jogo pra um 4-2, cara. Que o Botafogo não fez mais nada no jogo, porque o Paysandu jogou um absurdo de bola ontem. Pra mim, a melhor atuação do Paysandu na temporada ofensivamente. Ofensivamente, João Vanderlei, eu acredito que o Paysandu ele teve na partida de ontem, primeiro de tudo, ele teve que superar um adversário que é interno, né? Que é o gramado da Curuzu. O João Rocha respondeu que como não tem, foi mais ou menos assim, como não tem jeito, não adianta ficar lamentando, então vai ter que jogar assim mesmo. Mas para mim o gramado da Curuzu atrapalhou bastante o Paysandu em vários momentos, porque o Paysandu ele tem duas peças que precisam muito que tenha um gramado que a bola seja, primeiro que o gramado seja uniforme e que a bola role da melhor maneira possível, o Caio Melo e o Marcinho. Para mim, apesar do jogo do Paysandu e o Caio Melo ter participado do segundo gol, que foi dado gol contra pro Thalisson do Botafogo, o Caio Melo, para mim, ele não estava fazendo um bom jogo, ele errou muito tecnicamente, e para mim ele está fadigado também. O Caio Melo ele precisa de um descanso, que claramente ele não está bem fisicamente. E Caio Melo e Marcinho, em vários momentos, eles estavam errando coisas que tu sabe que não é normal os caras errarem. É um passe curto que a bola vai ali, acaba prendendo e perde a bola. É um passe que ele tenta dar mais forte para justamente escapar do gramado e a bola vai para fora. Então o gramado para mim atrapalhou muito o Caio Melo e o Marcinho. Tanto que muita gente falou, inclusive, o Marcinho tá sumido. E eu nem achei que o Marcinho ficou sumido no jogo. É que ele foi atrapalhado tanto pela marcação do Botafogo quanto pelo gramado da Curuzu. E o Caio Melo, acho que sim, ficou um pouquinho sumido em boa parte da partida. Mas, a partir do momento em que o Paysandu, primeiro de tudo, a gente viu como o Thalisson, no primeiro tempo, até mesmo quando estava ali 2-0 para o Botafogo, o Thalisson assumiu a responsabilidade. Toda a bola do Paysandu saía pelo Thalisson e ele virava para o Cleiton Pego, ele temporizava, esperava a ultrapassagem do Edilson e dava o passe para o Edilson, tabelava com o Edilson, trabalhava ali com o Caio, com o Marcinho quando desaparecia um pouquinho mais perto. Eu senti até um pouco de dificuldade do Ítalo entrar no jogo, ele demorou a entrar no jogo, depois ele entra, participa bastante também. Então o Thalisson para mim foi um cara que puxou o Paysandu para cima do início até ele sair do jogo. E o Paysandu, sim, acho que depois que ele toma o segundo gol, principalmente, que foi um azar do caramba ali, que vem um chutão do Paysandu, um chutão do Botafogo, a bola cai no pé do Giovani e ele faz o gol. Mas o primeiro gol, para mim, o Paysandu ficou um pouquinho desligado. Não dá para tu deixar o Henrique Dourado livre na área do jeito que ele ficou, e não dá para tu deixar o Rodolfo no meio de 3 marcadores pegar de frente e fazer o gol. Então o Paysandu ficou desligado, mérito do Botafogo que construiu essa jogada. E depois sim, eu concordo com você, João Modelo, o Paysandu ele foi crescendo no jogo, foi empurrando o Botafogo, e em nenhum momento, a partir do momento que o Paysandu toma o segundo gol, a gente fica um choque na Curuzu. Mas depois disso que o Paysandu tem um choque inicial, ele cresce, tanto que ele faz o 2-1 rápido ali, foi acho que 3 minutos depois do que ele toma o segundo gol, e aí o jogo anda. Em nenhum momento, mesmo estando 2-1 para o Botafogo, a sensação era de que, já era esse jogo, o jogo acabou. Não, o Paysandu mostrou resiliência e buscou a partida. Um volume, para mim, muito parecido com o que foi contra o Brusque, mas uma eficiência muito maior. E se a gente fizer a comparação direta com o jogo contra o Barra, tanto volume quanto a eficiência na criação de chances, quanto a eficiência na concretização de chances, para mim o Paysandu teve nesse jogo bem maior do que ele teve diante do Barra. Ô Michel, tem time que toma um 2-0 em casa e, pensa, caraca, perdemos o jogo, cara. É difícil aqui escalar essa montanha e não vai dar.
Mas esse Paysandu, acho que por conta do que já estava correndo desde 1-0, fez com que, principalmente, a atmosfera da arquibancada não virasse contra o time. Porque a gente percebeu pelo menos eu percebi uma vibração diferente assim da arquibancada, sabe? Porque a gente já viu o Paysandu tomar 2-0 assim, começo de jogo em casa, o time parar e qualquer tipo de erro, a torcida cair em cima. E não, foi justamente o contrário. O time também contagiou bastante quem foi acompanhar o jogo ontem lá na Curuzu com chuva, com toda a dificuldade num domingo à noite, né? Mas como é que você viu essa virada aí do Paysandu? E também a questão do quanto o time correu ontem, Michel, porque foi impressionante. Muito, sobre o Jujuba tá perguntando aqui, o Douglas, sobre o Giovani. Cara, não falo. Acho que faz parte do futebol. E não me incomodo também, porque, enfim, faz parte do futebol. Ele fala, a gente fala daqui, tá tudo certo. Tem jogador hoje tomando amarelo porque dribla, né? Quando o cara faz a provocação. Tá tudo certo, gente. Tá tudo certo. Isso é futebol. O cara tava chateado, foi lá, fez a parte dele, tomou na tarraqueta. Agora ele tem que aguentar. Agora ele também tem que aguentar. Né? É importante falar também sobre o torcedor, cara. O que choveu ontem em Belém, né? E na região metropolitana foi muito, né? E tinha tudo para o torcedor não ir ao estádio. O jogo passa na TV e o torcedor foi ao estádio. Impressionante. Assim como o torcedor do Remo foi ao Engenhão. É incrível, cara, é incrível. É chovendo molhado falar do torcedor paraense, muito, muito positivo. Sobre o time, eu senti essa mesma vibe que você sentiu aí. 2-0 no placar em muitos jogos. Acabou o jogo, né? Em muitos jogos. Só que a diferença é o seguinte, cara. Acaba o jogo para quem não é time. Para quem é time, para quem tem convicção, para quem tem trabalho, para quem tem mentalidade forte, não acaba o jogo. E o torcedor do Paysandu sabe que o time tá nesse nível. Tanto que pegou 2-0 e os caras... E o negócio foi fluindo, todo mundo sabia que dava. A atmosfera estava demonstrando isso. Poderia não ter conseguido, mas que ia entregar alguma coisa a mais do que estava entregando, eu tenho certeza que todo mundo que estava no estádio sabia que ia entregar. E isso é muito interessante, cara, porque a gente está falando de nível de Série C. A gente não está falando da elite. Então a gente está falando de Série C. E quando você tem um time bem arrumado, bem azeitado, é muito bom. Só não concordo com o que o Matheus falou sobre o Caio Melo, cara. Caio Melo no último jogo, talvez ele esteja um pouco fadigado. Tu botar na conta de fadiga os erros no início do jogo, acho que ele entrou meio desligado e foi determinante no primeiro gol, né? Ali. Por falar em fadiga, o Marcinho tá completamente recuperado, tá? Até no segundo tempo o que o Marcinho também correu foi um negócio absurdo. E tem um Iago Khaled aqui que tá flodando o chat. Diz o seguinte: tem uns 4 jogos que o Marcinho está sumido em campo. Isso vem destacando outros jogadores que chamavam para si essa responsabilidade e virar no destaque. Por um lado é bom e por outro perigoso. Olha, eu não achei que o Marcinho está desaparecido, não, cara. Também não. Muito pelo contrário. Marcinho jogou, ele, claro, isolou 2 bolas que ele tentou pegar de primeira. Mas de resto, cara, do jogo, ele fez o que ele sempre faz, meio de campo que dá ritmo de jogo pro Paysandu, tocando de primeira, acionando aí os seus companheiros. O Marcinho só não levou tanto perigo chutando ao gol, mas não foi diferente do que ele costuma fazer, faz muito bem no meio de campo do Paysandu. Ele deu umas finalizações muito erradas, assim, fora do padrão. Tá bom já, Marcinho, não dá. Do jeito que ele tá chutando não vai sair gol, ele tem que chutar de outro jeito ali, porque do jeito que ele tá... Uns cruzamentos assim muito fortes, fora do padrão também, né? O Pego também pegou umas bolas assim, né? Bem fora do padrão, enfim. Ontem, curiosamente, pra mim foi um jogo menos participativo do Pego. Apesar do gol Pego? Do Pego. Não. Eu achei que no... Você é doido, Matheus. Não, Matheus. Comparar, por exemplo, o que ele fez nos últimos jogos, ontem foi o que ele menos apareceu ali na... Até porque o Paysandu estava jogando mais pelo lado do Thales.
Tá maluco, esse pego foi um monstro ontem. Não tô dizendo que ele foi mal, tô falando que ele participou menos do que eu tô dizendo que ele participou muito. Ele fez um gol que é muito difícil de fazer, que ele levanta a perna e encobre o goleiro completando o cruzamento do Bonifácio. Criou algumas boas jogadas pelo lado do campo, colocou o Ítalo na cara do gol no início do segundo tempo também com a velocidade. Perde, né? Não todo mundo jogou muito bem ontem, muito bem. Tá. Falar também da defesa, tá? Falar também da defesa do Paysandu, apesar dos 2 gols, achei uma boa partida e segura do Quintana, que voltou pro time, e do Yarley principalmente, tá? Yarley, quando o jogo tava pegando fogo, até fiquei prestando atenção, porque quando a bola tá quente, tem jogador que quer logo se livrar dela. Teve uma bola que sobrou no meio de campo, que eu jurava que o Yarley ia dar um bicão, sabe? Ele pega, ele ajeita no peito, pressionado, tá? Pressionado. Ele ajeita no peito, domina, corta e sai jogando. Com tranquilidade, sabe? E eu chamo a atenção disso porque é um garoto que também tá tendo espaço. Brian também muito bem no jogo ontem. Que jogador esse Brian. Na marcação também muito forte, cara. Acabou tomando cartão porque teve que parar algumas jogadas, né? Porque a gente tanto já falou, tem que parar jogar no meio de campo para evitar que o cara chegue na frente. Escapou de um cartãozinho no primeiro tempo. Pois é, isso é natural, cara. Também demonstrando tranquilidade com a bola no pé. Cara, não tenho o que dizer do time do Paysandu ontem. Cara, os caras foram muito bem ontem no jogo. Vamos ouvir o técnico do Paysandu. A galera tá perguntando aqui se a gente vai falar do Cássio. Vamos falar do Cássio daqui a pouco, tá? Mas uma coisa de cada vez. Primeiro, exaltando a atuação bicolor. O técnico Júnior Rocha falou no pós-jogo sobre a atuação do time. Vamos ouvir. Depois do jogo, no fechamento ali, eu gostaria de falar para eles assim, vocês são fantásticos, fazer a reza e ir embora. Porque não tem muito o que falar depois de uma vitória dessas, porque o torcedor, né, a atmosfera que é criada aqui fala por si só, o semblante dos atletas, da comissão técnica, da diretoria, fala por si só. Então, assim, tem números aqui, e eu estava brincando com vocês, falando, né, para vocês que número é bom só, não brincando, mas falando para vocês que número é bom só quando ganha, né? Mas, mais uma vez, né, a gente foi superior ao adversário, fizemos por merecer, mesmo tendo, não posso dizer que é desatenção, porque aí a gente sempre tenta tirar o mérito do adversário. Os caras foram 2 enxadadas, 2 minhocas, né? A gente fala na gíria aí. Os caras foram 2 vezes lá e foram competentes, fizeram. E a gente, junto com o nosso torcedor, e eu tenho falado direto assim, né, que o nosso time é a cara do nosso torcedor, né? E é verdade. A gente não desiste em momento algum, não desorganiza. Tá aí, né? Esse foi o técnico Léo Condé, que também... Léo Condé, rapaz. Verdade, o técnico Júnior Rocha, que também mostrou durante a coletiva a leitura de jogo que fez o Paysandu ser tão ofensivo, principalmente pelo lado direito. Vamos acompanhar aí o técnico do Papão. Mas essa automatização de movimentações ofensivas, movimentações nossas, esse jogo posicional para ficar criando superioridade numérica nos setores, eu acho que vai fazer diferença num jogo como hoje, por exemplo, que o Botafogo tinha pouco apoio dos beiradas na fase defensiva. Então a gente dobrou muitas vezes Thales e Edilson, Cleito e Boni, Marcinho, Cleito e Boni, Caio, Thaleson e Edilson. E Edilson também, nesses últimos jogos, cresceu barbaridade. Cara, a gente tem evoluído muito bem, mas com muita humildade de se preparar no dia a dia. Por exemplo, amanhã à tarde nós estaremos lá no CT de novo, treinando, trabalhando, forte, porque nós precisamos evoluir. Então, não tem como ser diferente, sabe? E eu lido facilmente com isso, porque nós não temos ego aqui, nós não temos vaidade. Então, o Tylon entrou no último jogo, fez gol, cria-se a expectativa de jogar, mas ele sabe que eu estou sendo correto, estou sendo coerente, assim como eu fui com o Lincoln. Assim. Tá aí falando de coerência, né, o Júnior Rocha, mas ele detectou, né, durante o estudo do jogo, de que o Botafogo tinha muita dificuldade de defender as laterais do campo, né, e o Paysandu foi muito feliz dos 2 lados, né, Mataus? Contra o Floresta, o Botafogo sofreu muito com isso, inclusive pelo lado esquerdo da defesa. E nesse jogo de ontem, é até bom pra gente falar em relação a nível,
O Botafogo ontem também estava quebrado. O Botafogo ontem também estava sem o Nenê. O Botafogo estava sem sua dupla titular, o Ian Couto e o Igor Moraes, dupla de zaga titular. E aí até o menino sai lá, o 33, o Júlio vai e sai durante o primeiro tempo. E o Otávio entra. E aí esse Otávio se bate também uma hora, né, Michel? Ele bota até uma touquinha lá. Então o Botafogo tá com um azado danado aí em relação a zagueiros. E em relação ao jogo do Paysandu, teve uma frase que eu ouvi ontem, que me chamou a atenção e vai muito nisso do que o Michel fala. Foi o próprio Thiago que veio aqui, ele falou, pô, tava ouvindo vocês, e ele é torcedor do Remo, inclusive, eu tava ouvindo vocês, mas eu consigo imaginar o que o Paysandu tá fazendo, porque o Paysandu ele sempre joga de uma mesma maneira, que é o trabalho do Júnior Rocha, que é a forma como... Então ele sabe, por exemplo, quando o Thalisson corta para dentro e o Edilson passa, isso vai acontecer várias vezes. E ontem aconteceu e acabou se tornando um gol do Paysandu. Só que isso acontece de maneira repetida. Tá automatizado. É automatizado. Né? O Paysandu ele tem algumas dinâmicas, que é isso que eu cobrei muito contra o Barra. O Paysandu ele não ficou só nessa dinâmica do Edilson pela esquerda. O Paysandu, até ontem me surpreendi, por exemplo, o Bonifácio em alguns momentos pisando na área para finalizar. Tem uma bola que ele finaliza quase na pequena área, cara. E nessa bola, João Vanderlei, se você lembrar muito bem, o Edilson e o Bonifácio estavam dentro da área do Botafogo. Então, os dois laterais do Paysandu atacando ao mesmo tempo. Tem um momento, e isso eu reparei durante o jogo como um todo, aconteceu em outros jogos, mas nesse me chamou muita atenção, acredito que pela ausência do Pedro. Em vários momentos, o Júnior Rocha, e eu não sei se era ele que ordenava, ser o jogador que fazia a leitura, a gente via a movimentação diferente do Caio Melo com o Marcinho. Caio Melo atua como segundo volante e o Marcinho como um 10. Só que quando o Paysandu ataca, teoricamente Caio Melo ele ataca um pouquinho mais do que o outro. Às vezes o Caio Melo estava pela direita e o Marcinho ia cair para a esquerda para construir. Às vezes o Caio Melo vinha para a esquerda, fazia a volância, entre aspas, pela esquerda, jogava o Macapá para a direita e o Marcinho caía para a direita também. Então, em vários momentos, o Paysandu apresentava algumas dinâmicas que eram dinâmicas justamente para tentar gerar espaço. Isso é trabalho, isso é o jogador ter noção do que ele tem que fazer em relação ao que os companheiros vão fazer. E para mim, repito, o quarto gol do Paysandu é o sinônimo do que é o Paysandu do Júnior Rocha. O Henrique Dourado vem fazer o pivô até o campo de defesa. O Quintana vem acompanhando, fazendo a perseguição longa. A perseguição longa é quando o zagueiro vai com o atacante até acabar a jogada. E aí o time está preparado para isso. Desce um volante normalmente para ocupar aquele espaço deixado pelo zagueiro. Normalmente, o que é que acontece na perseguição longa? Ou o zagueiro faz a falta e acaba o lance ali, ou o atacante devolve a bola para trás e aí tenta fazer alguma coisa. O Quintana ele vai fazer essa perseguição longa, já caindo pela esquerda, porque quando entra o Lucão, o Quintana faz a zaga pela esquerda, do jeito diferente do que ele estava atuando com o Yarley, já uma outra mudança com o Júnior Rocha. Isso aos 45 do segundo tempo. Quintana faz essa perseguição longa, o Paysandu está marcando alto, Quintana rouba a bola, acerta um passe excelente ali pro Tailon, porque ele já sabia que o Tailon ia estar lá. Ele não deu o passe, vou dar aqui e vou ver. Não, ele já sabia que o ponta do Paysandu ia estar lá naquele momento. Ele vai, domina, gira, dá o passe, e o Tailon vai e consegue fazer mais um gol. Acho que uma ótima notícia para o Paysandu esse retorno do Tailon. Fez gol contra o Trem, deu uma assistência sem querer também, e ontem faz mais um gol. E o Paysandu, isso aos 45 do segundo tempo, ganhando em casa, e normalmente no futebol, o time ganhando, ele já dá uma tranquilizada, já dá uma segurada. Então vai pro tal saber sofrer. Só que eu acho que esse Paysandu não é acostumado a saber sofrer. Esse Paysandu é acostumado a pressionar, a incomodar lá na frente. Ele fez isso, foi premiado com o quarto gol, justamente com esse DNA do Júnior Rocha de ser um time extremamente ofensivo, também na marcação. Cara, pra vocês, o gol da virada do Paysandu do Ítalo, foi gol ou não foi? A bola entrou inteira Foi ou não? gol. Eu tava lá atrás. Na imagem que eu vi da televisão, também achei que foi gol. Foi gol porque não é quando a bola sai do goleiro, é quando a bola bate nele, ela bate no goleiro, o goleiro tá dentro do gol. Ele tá dentro do gol. Eu tava atrás do gol do Paysandu ali, né? Do gol do Max ali, do Botafogo no caso. E foi gol. Foi gol. E aí, Mataus? Eu prefiro confiar na imagem do Michel que estava lá atrás. Como é que ele vai estar na TV e vai dizer que não foi gol? Que eu só tô falando que ele vai. Ainda mais que não tem as mil câmeras. Ele vai comprar essa briga agora, uma hora dessa. Cara, o povo tá querendo aqui que a gente fale da situação do Castro, tá? E tem muitas versões. Eu confio no Michel Anderson, que vai trazer
próximo possível. Tem né? muitas versões do que aconteceu. Que nem o caso do Neymar, que deu uma porrada no Robinho Júnior. A tua versão é que ele deu porrada, a outra é que ele estiveu cada um fala que é uma história diferente. Mas enfim, o Júnior Rocha e o Marcinho foram perguntados sobre esses assuntos, tá? Os dois não falaram diretamente sobre isso. O Marcinho, o Robustão perguntou lá na Zona Mista se isso ia influenciar no time, na convivência de alguma forma. O Marcinho falou que não, que o grupo está fechado. E teve um Jujuba que perguntou se influenciou para tomar 2-0. Também acho que não. Não tem nada a ver. Pô, pela forma que o Paysandu jogou, vai influenciar de jeito nenhum. E o Júnior Rocha disse que a questão que a gente vai responder é o Marcelo Santana. Que também não fez muita questão de... Michel falou, ele se colocou, tipo, eu vou falar só quem falou com outros veículos foi o Alberto Maia, um diretor de futebol do Paysandu, que só confirmou a história. Não, mas eu também, assim, eu nem tô com raiva, porque, assim, às vezes a gente vê quando o cara não quer falar. Primeiro, ninguém queria falar muito, né? Segundo, o doutor Alberto Maia deu entrevista lá, não falou nada com nada também, porque ele não podia falar que a decisão só ia ser tomada hoje, né? E ele não podia, eles nunca adiantaram, não ia ser agora que ele ia adiantar, né? Sobre não ter falado, o que aconteceu? Ele subiu, eu fui falar com o bispo, né? Ele foi falar com o pessoal da comissão técnica do time do Botafogo, e aí quando ele voltou, ele já estava dando entrevista lá pro pessoal, e aí um foi pegando, e aí o Paysandu terminou o aquecimento, e sempre que termina o aquecimento, é verdade, os caras passam para o vestiário, a diretoria vai também para fazer a oração final. E aí ele alegou que não tinha mais tempo para falar. Quando eu fui no Marcelo Santana, no pré-jogo, o Marcelo falou, vai lá no doutor Alberto Maia, que é melhor. Aí eu falei, tá bom, não tem problema. Aí aconteceu esse problema dele passar. E no final do jogo, o Marcelo Santana estava na coletiva, estava lá na sala. O Júnior jogou a bomba para ele. Não, mas ele falou que foi orientado. O Júnior falou que foi orientado a passar para... Orientado pela assessoria, né? Sim, sim. Aí o Júnior passa a bomba para ele. E o Marcelo, no final, pergunta, precisa falar alguma coisa? Cara... Não precisa falar mais nada. A única coisa que a gente precisa saber é se vai rescindir o contrato ou se ele vai ficar. Eu fiquei sabendo que Fiquei sabendo que vai ter uma reunião hoje para definir o futuro. Ninguém ia dizer isso ontem. Não precisava. Porque ele não podia falar. Né? Mesmo que ele soubesse, ele não podia falar. Quem tem que falar primeiro é o presidente, ou então... Primeiro tem que falar com o jogador, né? Falar com o jogador, né? Então não adiantava muito ele dar entrevista, porque ele não ia falar muita coisa. Mas qual é a história, Michel? A história é a seguinte, o Castro... Por que ele foi punido? Porque ele ficou fora do jogo. Porque no treino de sexta-feira, ele chegou atrasado no treino, tá? A questão é... Jogador tem que se apresentar, vamos supor, 8 horas da manhã na Curuzu, porque vai lá, troca o uniforme, faz a ativação e vai para o CT. Ele não apareceu na Curuzu, foi aparecer já direto no CT. Foi isso que aconteceu. E chegou depois depois do elenco estar lá. E sem um motivo aparente, por exemplo. Ele alegou que ele confundiu os horários, achou que seria no outro horário, no horário da tarde, ele não foi no horário que foi o combinado, né? Então foi isso que aconteceu. A diretoria tirou ele do treino de sexta-feira, ele não participou, e no treino de sábado ele também foi retirado do jogo. Foi isso que aconteceu, tá? Uns dizem que o Castro estava na festa, o Castro diz que confundiu o horário. Ponto. Tá bom? É isso que aconteceu. São as versões que se tem, tá? O que se tem mais? Por que essa medida tão drástica? Porque lá internamente, na Curuzu, dizem que o extracampo do Castro é difícil. Tá? Dizem que o extracampo do Castro... Ele gosta de uma resenha. Ele gosta do negocinho e tal, né? Aí faz uma confusãozinha lá no apartamento, né? E aí essas reclamações chegaram à diretoria do Paysandu. Então, como é algo que já vem sendo recorrente, a diretoria deu basta e falou: dentro da Curuzu tem quem acha
que o Castro mereça ser punido e seja reintegrado, tá? A partir de amanhã. E dentro da Curuzu tem gente que acha que a rescisão é o melhor caminho, mesmo o Castro sendo avaliado como o melhor zagueiro do elenco do Paysandu atualmente. Então a diretoria vai reunir hoje e vai definir o que vai fazer com o zagueiro. Mas a situação é exatamente essa daí. Não tem, tem a versão do Castro, com a justificativa dele, e tem a versão que é dita, que é entregue nos corredores. E uma dúvida, Michel. Oficialmente, quem é a diretoria que vai tomar essa decisão? É Alberto Maia, Marcelo e presidente? Inclusive, Maxi Souza hoje no nosso grupo lá, que para quem não sabe, só para explicar, a gente tem um grupo que a gente fica fofocando lá, né? Tudo que a gente sabe, a gente vai colocando lá para cada um e ajudando de um pouquinho. Para ver se bate, né? O Max Souza hoje de manhã trouxe a interrogação, né? Se o presidente Márcio Tuma teria ficado chateado com a divulgação do motivo da ausência do Castro. Sim, ele ficou chateado por ter sido tomada essa decisão. Tá? O Departamento de Futebol do Paysandu julgou que era... E acho até que está certo. Tá? Mas aí eu não tenho nada a ver, estou só passando os fatos. Para mim foi muito corajoso, inclusive, por parte do... Tá. O presidente achava ou acha que não era para ter sido colocado o motivo do afastamento do atleta. Oficialmente, na nota do Paysandu, está lá que ele não cumpriu medidas da diretoria do futebol. Tá assim, não diz Isso. que foi por indisciplina, mas diz que não cumpriu medidas da diretoria de futebol. Ele ficou, vou botar entre aspas, né, chateado ou contrariado com a tomada de decisão. Incomodado com a tomada de decisão que foi tomada pelo Departamento de Futebol. Né? E aí vem a minha opinião. No meu ponto de vista, o Departamento de Futebol fez certo. Porque todo mundo ia perguntar o que aconteceu com o Castro. E se não fala, todo mundo ia ficar especulando. Ia ser pior ainda. Ia ser pior ainda. Porque já tinha vazado na internet. Já tinha vazado. Né? No sábado a gente já sabia que ele não tinha ido treinar. O treino foi aberto. Aí ele não aparece nem entre os relacionados. Aí, por que o Castro não tá lá? Pelo menos não divulgaram que agora virou moda, né? O controle de carga. Tem que falar, cara. Tem que deixar a situação em aberta. E tem que deixar tudo muito bem às claras, porque é um recado que você passa pro restante do elenco, cara. Ainda mais um elenco que é muito jovem. E você não pode deixar mais importante, inclusive. Pois é, e o Castro, como um dos caras mais velhos, vacilou questões, porque ele, Marcinho, Ítalo, são caras que são para ser um espelho para eles. Eles são para liderar esse elenco. Então, para um elenco de jogadores jovens, se você dá espaço, se você deixa impune esse tipo de coisa, é um recado ruim, cara. Você atrapalha o ambiente do time. Tem que punir, na minha opinião, tem que multar o cara no salário e tem que fazer ele jogar. Porque o querendo não é um dos melhores zagueiros do time, cara. Foi uma decisão muito difícil. Tem que se dar parabéns, porque o jogo era difícil. O Paysandu pegou 2-0. Podia ter perdido o jogo por 2-0 se o Botafogo tinha o Bruno Bispo. Já não tinha o Bruno Bispo. Então a diretoria foi muito corajosa. Aí tem que parabenizar. E vai ser mais corajosa ainda se com a janela fechada resolver rescindir com o Castro. Porque tem que ser feito de maneira responsável também. Aí, né? botar na mesa mesmo e falar assim, aqui não é casa da mãe Joana. E depende muito como as coisas se desenrolarem, né? O Castro, não custa nada pedir desculpa, não vacila mais. É isso. Dá uma desacelerada aí. Isso. Foca, porque o Paysandu tem tudo para dar certo esse Aí vem a minha opinião. O que tu faria? Tu mandava o cara embora? É o melhor jogador da zaga do Paysandu. A janela está fechada. É uma liderança dentro do elenco do Paysandu. Eu não faria isso. Fazia que o João falou aí. O nosso tempo acabou, Matheus. Antes da gente ir embora, dentro disso, pela forma como o Marcinho falou, eu acho que o próprio elenco do Paysandu vai dar um samba no Castro e falar, tu sabe que não é assim. E acho que isso seria um ponto forte para
punição e manutenção do atleta. E aí já tô vendo até uma galera falando que tem que punir, manda ele jogar lá em Marabá quarta-feira. Meu amigo, eu acho que vai o time inteiro pra Marabá, tá? Acho que vai todo mundo pra Marabá. Mas isso é assunto pra amanhã, Michel. Eu não mandaria todo mundo. Mas a gente vai saber amanhã.